Muy buenos días, amables amigos y hermanos presentes. Bom dia, amáveis amigos e irmãos aqui Que se encuentran en presentes, diferentes naciones e aos ministros e congregações que se y encontram congregaciones. em diferentes Un saludo nações. muy especial para el E uma reverendo saudação muito especial para o reverendo Dr. Miguel Bermudes Marim, allá donde se encuentra en esta ocasión. lá onde se encontre nesta ocasião. Também Também estendo minhas condolências a la familia à família del reverendo Eloy do reverendo Eloy Liberato, partido en estos días que partiu nestes dias en el paraíso. e se encontra no paraíso. Reciban mis condolencias Recebam minhas condolências à sua esposa Celta Beltrão, hijos Abraham Liberato seu filho Abraão Liberato Beltrão, y su hija María Ruth sua filha Ruth Liberato Beltrão y también la congregación que pastoreaba allá en Acapulco. e também a congregação que ele pastoreava lá em Acapulco, na República Mexicana. Pasado de esta dimensión Ele terrenal passou desta dimensão terrena à dimensão espiritual celestial, a sexta dimensão, en cuerpo e está no corpo espiritual, teofánico, corpo teofânico, cuerpo de la palabra corpo en el da palavra no paraíso, na sexta dimensão, todos los onde creyentes en todos Cristo os cuando crentes parten em son Cristo llevados se reúnem a esa dimensión quando partem celestial, e são levados a essa dimensão celestial. hasta la venida del Señor al paraíso, E lá esperam até a vinda do Senhor ao paraíso cena, para receberem seus corpos, ressuscitarem em corpos glorificados y eternos, e eternos, igual al cuerpo glorificado. semelhantes ao corpo glorificado de Cristo. Los que estén vivos en el cuerpo místico de Cristo en la etapa correspondiente a este tiempo final, E os que estiverem vivos no corpo místico de Cristo na etapa correspondente a este tempo final, serem transformados, e todos serão jovens aparentando de 18 a 21 anos de idade. de la plenitud de Dios, E depois de uma curta manifestação da plenitude de Deus no meio da sua igreja, a la cena irão com Cristo, com o Messias, à ceia das bodas do Cordeiro, onde o Messias e sua igreja serão investidos como reis para governarem neste planeta Terra no reino milenar. Portanto, o nosso amigo, irmão en el ministerio está vivo en e otra conservo no ministério está vivo em outra dimensão, na sexta dimensão, Pablo también, da qual também hablando, São Paulo esteve falando, también partió a esa dimensión. e ele também partiu para esta dimensão. En Filipenses dice, porque nuestra ciudadanía Em Filipenses, ele nos disse, porque a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos ao Senhor, o nosso Salvador. vamos a leerlo para que tengamos el cuadro claro. E vamos ler isso para que tenhamos o quadro claro. Filipenses capítulo 3, Carta aos Filipenses, no capítulo 3. Filipenses capítulo 3, Carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos
verso 20 al 21 dice, versículos 20 ao 21, ciudadanía está en los cielos, e diz: Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para que seja conforme o seu corpo glorioso, poder con el cual puede también sujetar segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. la venida de Cristo A vinda de Cristo para este tempo final será para ressuscitar os mortos crentes de nele los vivos, e transformar transformarlos aos vivos para que todos para que todos tengan tenham corpos glorificados, semelhantes ao corpo glorificado de Cristo. Y en 1 Tesalonicenses capítulo E na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 13 en adelante, do versículo 13 em diante diz: Não quero, porém, irmãos, que vós sejais ignorantes a respeito dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. porque si creemos que Jesús murió y resucitó, Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. que habremos quedado hasta la venida Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Estas são palavras de consolo para todos os crentes em Cristo que passam por essa etapa da partida de um ser querido a outra dimensão. No capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, nos capítulos 49 em diante, também nos fala disso. E nos diz: E assim como trouxemos a imagem do terreno, ou seja, como seres humanos, nós viemos com um espírito do mundo. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos a imagem do celestial. E agora eu digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. E eis aqui vos digo o mistério. É um dos grandes mistérios do programa divino. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos. Haverá um grupo de crente que ficará vivo no tempo da vinda do Senhor para ir com os que partiram, os quais ele trará do paraíso, os ressuscitará em corpos glorificados. Mas haverá um grupo que estará vivo, o qual será transformado. E nesse tempo, quando vejamos os mortos em Cristo ressuscitados, seremos transformados. Pero esto digo, hermanos, E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Para os que morreram, haverá uma ressurreição em corpos glorificados. E para os que ficarem vivos, haverá uma transformação física.
que está prometida para terem a semelhança física de Cristo, no corpo glorificado, jovem, eterno, e que aparentará entre 18 e 21 anos de idade. E será no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, ante a mensagem final de Deus. Porque se tocará a trombeta e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Esta é a promessa para todos que partem desta terra, sendo crentes em Cristo como membros do corpo místico de Cristo, ou seja, da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o reino de Cristo, ao qual nós fomos trasladados, ao sermos trasladados do reino das trevas ao reino de Cristo, quando nós o recebemos como o nosso Salvador. Portanto, família do reverendo Eloy Liberato, que partiu e está com o Senhor na sexta dimensão, receba as minhas condolências. A sua esposa Selfa Beltrão, seu filho Abraão Liberato Beltrão, a sua filha Mari Ruth Liberato Beltrão, os demais familiares e a congregação que ele pastoreava lá em Acapulco. Nós lhes acompanhamos neste momento de dor. Porém, sabendo que ele partiu e está na sexta dimensão, no paraíso, e retornará na ressurreição, receberá um corpo glorificado e, portanto, nós o veremos novamente, porém, jovem, de 18 a 21 anos de idade. Sejam consolados seus corações e em espera pelo regresso do Senhor, com todos os santos que partiram em diferentes etapas da igreja. E nós, os que estamos vivos, daremos as boas-vindas a todos os santos que virão na ressurreição. Que Deus abençoe a toda a família do reverendo Eloy Liberato e a congregação lá em Acapulco. E agora, leiamos em Ezequiel, no capítulo 37. Nos versículos 15 ao 28, a palavra de Deus nos diz da seguinte maneira: e outra vez veio a mim a palavra do Senhor dizendo: tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros.
e ajunta um ao outro para que se unam e se tornem uma só vara na tua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo, porventura, não nos declararás o que significam estas coisas? Tu lhe dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei a vara de José que esteve nas mãos de Efraim e a das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntará a vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. E as varas sobre o que houveres escrito estarão na tua mão perante os olhos deles. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel. E um rei será rei de todos eles. E nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. E nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões. E os livrarei de todas as suas habitações em que pecaram, e os purificarei. Assim, eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. E meu servo Davi será rei sobre eles. E todos eles terão um só pastor. E andarão nos meus juízos e guardarão os meus estatutos e os observarão. E habitarão na terra que eu dei a meu servo Jacó, em que habitaram vossos pais. E habitarão nela eles e seus filhos e os filhos dos seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. E farei com eles uma aliança de paz. Será uma aliança perpétua. E os estabelecerei, os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. O nosso tema para esta ocasião é as duas varas de Israel na mão do Filho do Homem. Queiram assentar-se, tenham a bondade. As duas varas de Israel, a vara de José na mão de Efraim e a vara de Judá. Nos tempos passados e até no nosso tempo, mesmo nas comunidades indígenas das nações, nós podemos ver que aquelas pessoas que têm as posições de comando têm um bastão, uma vara que as identifica
como autoridades nas comunidades indígenas dos diferentes povos. E quanto às tribos de Israel, as que tinham posição de comando tinham um bastão que as identificavam como pessoas de autoridade no meio do povo de Israel. E estas duas varas que estão uma na mão de José, a vara de José na mão de Efraim, recordem que Efraim é o filho de Jacó, que obteve a bênção da primogenitura quando Jacó abençoou a seus filhos Efraim e Manassés, ao cruzar as mãos, e a bênção da primogenitura da mão direita caiu sobre Efraim e, consequentemente, diante de Deus, representado em Jacó, a bênção da mão direita correspondeu a Efraim e, consequentemente, o cetro, ou a vara, que corresponde às tribos do norte, as 10 tribos, está na mão de Efraim. E a vara ou cetro na mão de Judá corresponde às 2 tribos que foram dadas ao rei Roboão, que seguiu a Salomão. E o outro cetro, que corresponde às 10 tribos, passou a Jeroboão, que era um descendente da tribo de Efraim. Tribo que tem a bênção da primogenitura. No tempo do rei Salomão, por ele ter pecado e se unido e adorado ídolos, estabelecendo templos pagãos para suas esposas, Deus dividiu o reino, porém o materializou em Roboão, filho de Salomão, e, consequentemente, as 2 tribos correspondeu a Roboão e as 10 tribos a Jeroboão. Para a restauração do reino de Davi na terra, esses 2 cetros, essas 2 varas, terão de se unirem. A vara ou cetro que o reino do norte das 10 tribos recebeu com a vara ou cetro que as 2 tribos receberam na divisão do reino de Davi. El reino de David tiene la promesa que será restaurado en la tierra y que Dios estará en medio de ese reino gobernando. O reino de Davi tem a promessa de que será restaurado na terra e que Deus estará no meio desse reino, governando por meio do Filho do Homem, por meio do ungido, do Messias príncipe, que está prometido em Isaías, nos capítulos 9 e capítulo 11. Capítulo 9 nos dice:
11. No capítulo 9 de Isaías, versículos 6 e 7 diz: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe de Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Ou seja, será uma obra de Deus, porque é uma promessa divina para o povo hebreu e para toda a humanidade, porque o trono de Davi e o reino de Davi governarão com os dois cetros, com as duas varas, ou seja, com o reino do norte das 10 tribos e com o reino do sul das 2 tribos. Reino esse encabeçado pela tribo de Judá e o reino do norte encabeçado por Efraim, que tem a bênção da primogenitura que foi passada por Jacó, que foi passada a José por Jacó. No capítulo 11 de Isaías, diz: porque brotará um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de conhecimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, repreenderá com equidade aos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará ao ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão e o animal cevado andarão juntos, e um pequeno menino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha com o boi, e a criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. E há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez os remanescentes do seu povo, que for deixado da Assíria e do Egito, e de Patros, e da Etiópia, e de Elã, e de Sinar, e de Amate, e das ilhas do mar. E levantará um estandarte entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel,
e os dispersos de Judá congregará desde os 4 confins da terra. Temos aqui a promessa de um recolhimento das tribos do norte para consolidar o reino do Messias no tempo final. E o que tudo isto tem a ver com a humanidade? Vejam aqui também no capítulo 27 de Isaías, nos versículos 12 e 13, diz: E naquele dia será que o Senhor debulhará seus cereais, desde as correntes do rio até ao rio do Egito, e vós, ó filhos de Israel, sereis escolhidos um a um. E naquele dia será que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir, e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Podemos ver aqui a promessa da restauração de Israel para o tempo final. E na leitura que tivemos a princípio, diz que haverá uma restauração para Israel. Uma restauração importante para o povo hebreu, prometida na palavra profética, na palavra divina. E tudo isso será para o tempo do fim. Vejamos aqui no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 28. Verso 13 em adelante, quando Davi pensava construir templo. Do versículo 2 em diante. Quando Davi pensava em construir um templo para Deus, foi-lhe dito que seu filho Salomão o construiria. Diz, capítulo 28 de Primeira de Crônicas, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 28, versículo 2 em diante. E pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouvi-me, meus irmãos e meu povo. Propus em meu coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para a estrado dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito preparativo para a edificação. Mas Deus me disse: Tu não me edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue.
E o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel, porque escolheu a Judá por soberano. E a casa de meu pai, na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai, se agradou de mim para me fazer reinar sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos o Senhor me deu, ele escolheu meu filho Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E qual é o trono do Senhor, o trono de Deus sobre o povo hebreu? É o reino de Deus. O reino de Davi. E o trono de Deus na terra é o trono de Davi. Portanto, haverá um Davi, o Messias príncipe, que se assentará sobre o trono de Davi, que reinará pelo milênio e por toda a eternidade. Segue dizendo, e disse-me, teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu o escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. E estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. E no próximo capítulo 29, nos versículos 22 e 23 diz: E comeram e beberam naquele dia perante o Senhor, com grande gozo. E pela segunda vez fizeram Salomão, filho de Davi, rei. O ungiram ao Senhor por líder, e a Zadok por sacerdote. Assim Salomão assentou-se no trono do Senhor. Em que trono o rei Salomão se sentou? No trono terreno de Deus, no trono do Senhor, que é o trono de Davi. E o trono do reino de Davi é que será restaurado para reinar sobre Israel e sobre todas as nações no reino milenar. Assim Salomão se assentou no trono do Senhor como rei em lugar de Davi seu pai, e prosperou e todo Israel lhe obedeceu. Essa bênção tão grande corresponde a Israel. Por isso, para este tempo, Israel tem de estar esperando a vinda do Messias para a união, o recolhimento das tribos do norte com as tribos do sul, para que sejam um só cetro, uma só vara na mão de Deus. E, por conseguinte, na mão de um profeta, do Filho do Homem, pelo qual a Escritura fala tanto da vinda do Filho do Homem para o tempo final. Porque o título de Filho do Homem é título de profeta, e a herança deste título de Filho do Homem é o planeta Terra com tudo que tem, com todos os reinos, encabeçado pelo reino de Davi
e governado desde o trono de Davi. Portanto, para o recolhimento das tribos do norte, assim como houve um Elias no tempo do profeta Elias, para juntar as tribos do norte que estavam voltadas à idolatria e restaurá-las a Deus e ao seu programa, haverá um Elias, uma quinta manifestação do ministério de Elias no tempo final, para restaurá-las ao reino de Deus, para o chamado à união das 10 tribos, com o cetro das tribos do norte, que é o cetro que corresponde a José, a tribo de José, na mão de Efraim, que foi quem recebeu a bênção da primogenitura. O reino do norte e o reino do sul, desde a sua ruptura, estiveram divididos. Por isso, não permaneceram no reino de Deus. Porém, o reino de Deus será restaurado neste tempo final. Israel tem a bênção terrena desse reino, pelo qual encontramos que, lá no tempo de Jesus, Tiago e João queriam o que eles viram no Monte da Transfiguração, que foi a visão profética da vinda do reino para este tempo final, onde aparecerão as 2 oliveiras de Zacarias capítulo 4, versículos 1 ao 14, e do Apocalipse capítulo 11, versículos 1 ao 14. Essa bênção das 2 oliveiras é a bênção da direita e da esquerda, que foi mostrada no Monte da Transfiguração, com Elias de um lado e Moisés do outro lado, na transfiguração de Cristo, no Monte da Transfiguração. Profeticamente, isso é a vinda do Filho do Homem no seu reino com os seus anjos. Conforme está prometido também no capítulo 17 de São Mateus, versículos 1 ao 13. E no capítulo 24, versículos 30 ao 39. E vamos ler isso no nosso estudo bíblico intitulado As 2 varas, ou seja, os 2 cetros de Israel na mão do Filho do Homem. Capítulo 24, verso 27. São Mateus capítulo 24, versículo 27 diz: Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Observem como a Bíblia fala tanto da vinda do Filho do Homem. E depois, nesse mesmo capítulo 24, versículos 30 e 31, diz: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu,
com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. O Filho do Homem vem com os seus anjos. Ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta. Essa é a grande voz de trombeta ou a trombeta final. A trombeta que soa para a ressurreição dos mortos em Cristo e para a transformação dos que estão vivos, para reuni-los no corpo místico de Cristo e depois reunir os hebreus, os judeus, para a restauração do reino de Davi. E nos mostra que será um tempo de tribulação. E o sol se escurecerá depois da aflição daqueles dias, e a lua não dará sua luz, e as estrelas do céu cairão, e as potências do céu serão abaladas. Ou seja, que este é um tempo profético no qual nós estamos vivendo. Porém, daquele dia e da hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E no versículo 36 do mesmo capítulo 24 diz: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, será um tempo paralelo ao tempo de Noé, ao tempo antediluviano, ao reino dos antediluvianos que tinha chegado ao seu final e que seria destruído por um dilúvio de água, por águas de cima, por águas de baixo, pelas fontes das águas que se abririam e trariam uma inundação, a qual durou 40 dias. Com um dia de chuva ou dois, em Porto Rico as ruas se alagam, surgem muitos problemas e também em muitos países. E como seria com uma chuva de 40 dias? Cobriu a terra, mas se salvaram aqueles que estavam na arca com Noé. Dice, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, haverá um Noé na terra que estará anunciando, revelando o juízo divino que há de vir sobre a terra, que não será com água, mas com fogo atômico, com fogo vulcânico. E todo fogo que possa surgir, porque em muitas cidades as tubulações de gás são para levarem a energia para cozinhar. E são serviços de gás por meio de tubulações. Também em São Lucas, nos capítulos 17 e 21, nos fala que será como nos dias de Ló. Ou seja, num tempo paralelo ao tempo de Abraão, que era quem estava no pacto divino. Assim será para os filhos e filhas de Abraão, o pai da fé, em que Sodoma e Gomorra chegaram ao fim. Sodoma e Gomorra representam ao reino dos gentios
na etapa dos pés de ferro de barro de lodo de Daniel capítulo 2, versículos 30 em diante. Ou seja, haverá um filho de Abraão, há um Isaque, que terá essa bênção nesta terra. Recordem que Abraão, naquele tempo, recebeu o rejuvenescimento. Ele e Sara foram rejuvenescidos para terem o filho prometido, Isaque. Para este tempo, há uma bendição grande. E para esse tempo, há uma grande bênção para o corpo místico de Cristo. E uma grande bênção para o povo hebreu também. Quando eles vejam Cristo vindo, o Messias vindo por sua igreja, eles dirão: este é o que nós estamos esperando. Pelo seu corpo místico de crentes. E depois ele tratará com o povo hebreu. Essa bênção das duas varas ou dos dois cetros era o que Tiago e João sempre estiveram buscando, pois eles a viram lá no Monte da Transfiguração, de São Mateus, no capítulo 17, versículos 1 ao 13, onde o Filho do Homem apareceu glorificado com Moisés de um lado e Elias do outro lado, porque esses são os ministérios dos anjos do Filho do Homem, os anjos para a colheita do tempo final. Por isso, no capítulo 20 de São Mateus, versículos 20 ao 25, nós encontramos que depois de terem visto Moisés e Elias no Monte da Transfiguração, um de cada lado de Jesus, Tiago e João vieram com a sua mãe para fazer o pedido a Cristo. Cristo lhe disse: o que queres? Ela disse que cada um dos meus filhos se sente no seu reino, um de cada lado. Jesus lhe disse: podeis beber do cálice que eu hei de tomar? Eles disseram: sim, podemos. Porque quem está buscando uma bênção não pode ver os obstáculos, senão a meta, a bênção, e manter a sua fé firme, crendo nisso que está prometido. Cristo lhes disse: do cálice que eu hei de beber, podereis beber, mas assentar-vos à minha direita e à minha esquerda não é para mim dá-lo, senão para aqueles para quem está destinado. Para quem está destinado? Para Elias e Moisés. Para a manifestação das duas oliveiras, que são Moisés e Elias, um de cada lado do Senhor Jesus. Esses são os anjos, ou os mensageiros, do poder de Deus no reino do Messias, que será estabelecido. Portanto, haverá um Elias, o quinto Elias. Haverá um Moisés, o segundo Moisés. Mas se considerarmos a Cristo como segundo Moisés, então será o terceiro Moisés. Esses são os que se assentarão de cada lado do Senhor no seu reino terreno. Isto é conforme a visão do Monte da Transfiguração. E por isso Tiago e João insistiram tanto
em terem os ministérios de Moisés e de Elias. E quando não quiseram receber Jesus em Samaria, João e Tiago disseram ao Senhor: Senhor, queres que mandemos fogo do céu para que os queime? Cristo lhes disse: vós não sabeis o que pedis. Ou seja, eles viram algo. Os ministérios da direita e da esquerda no reino do Messias. Essa é uma bênção que corresponde aos 2 cetros na mão de Deus. E, por conseguinte, na mão da manifestação de Deus, do Filho do Homem no último dia, que são os anjos que virão com ele, para chamar e juntar os escolhidos hebreus, 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. Há uma bênção para Israel, a qual em breve lhe será revelada, será dada e serão chamados os escolhidos do povo hebreu. E como o desafio que Elias fez lá no Monte Carmelo, haverá outro desafio neste tempo final. Portanto, as 2 varas de Israel, os 2 cetros de Israel, o cetro do reino do norte, é da casa de José na mão de Efraim, e o cetro de Judá, ambos cetros estarão na mão de um profeta e, consequentemente, na mão do Filho do Homem, o qual, quando se menciona o Filho do Homem, sempre é um profeta. E aí estará a manifestação de Deus no último dia. Isso constitui os 2 cetros na mão de Deus na unificação do reino de Israel e do trono de Deus e do reino de Deus na terra. Essa é a ordem da vinda do reino de Deus à terra no último dia. Tão simples assim. Deus ainda está chamando dentre os gentios um povo para seu nome e está juntando no seu corpo místico de crentes, para o qual, se houver alguma pessoa que não recebeu Cristo como Salvador, poderá fazer isso neste momento, e estaremos orando por você, para que Cristo lhe receba no seu reino, lhe perdoe, lhe limpe de todo o pecado com seu sangue, lhe batize com Espírito Santo e fogo, e produza um novo nascimento em você. Nasça no reino de Deus e pelo qual você já pode passar até aqui na frente. Estaremos orando por você nestes momentos. Os que estão em outras nações também podem vir aos pés de Cristo para que fiquem incluídos na oração que estaremos fazendo por todos que estarão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador em diferentes nações. As crianças de 10 anos em diante também podem vir aos pés de Cristo, nosso Salvador, e recordem o que Cristo disse: deixai os meninos virem a mim e não os impeças, porque dos tais é o reino de Deus. Dos tais é o reino de Deus, o reino dos céus. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que estiveram recebendo Cristo como Salvador nestes momentos, nas diferentes nações, para que elas fiquem incluídas no programa divino. Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, que produza um novo nascimento em vocês e nasçam no reino de Deus. Com nossos rostos inclinados e nossos olhos fechados.
Pai nosso que estás nos céus, bendito o teu nome para sempre, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Olhe para todas estas pessoas que em diferentes países estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Recebas no teu reino e dês a vida eterna a todas essas que estão recebendo Cristo como Salvador. Eu te rogo no nome do Senhor Jesus Cristo, para quem seja a glória e a honra pelos séculos dos séculos. Amém. E agora os que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião, repitam comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do teu evangelho e a tua fé nasceu no meu coração. Creio em ti com toda a minha alma. Creio na tua primeira vinda. Creio no teu nome como o único nome debaixo do céu dado aos homens em que podemos ser salvos. E creio na tua morte na cruz do Calvário como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Dou testemunho público da tua fé em mim, da minha fé em ti, e te recebo como meu único e suficiente Salvador. Rogo-te que perdoes meus pecados, que me limpes de todo pecado com teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo e que produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer no teu reino. Quero viver eternamente contigo no teu reino. Faça realidade em mim a salvação que ganhaste para mim na cruz do Calvário. Eu te rogo no teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora os que vieram aos pés de Cristo perguntam desde o profundo do seu coração: quando podem me batizar? Porque criei em Cristo nesta ocasião e o recebi como meu único e suficiente Salvador. Vocês, porquanto creram em Cristo como Salvador e o receberam, podem ser batizados, que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em vocês. O próprio Senhor Jesus Cristo foi batizado por João Batista. E nós muito mais necessitamos ser batizados na água no nome do Senhor. Quando Jesus entrou no Jordão para que João o batizasse, João dizia: eu tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim para que eu te batize? Jesus lhe disse: convém cumprirmos toda a justiça. E então o batizou. E quando subiu das águas batismais, o Espírito Santo veio sobre Jesus em forma de pomba e disse: este é o meu Filho amado, no qual tenho contentamento. Observem que João queria impedir que o Espírito Santo viesse sobre Jesus sem se dar conta disso. Assim é para cada crente. Primeiro escuta o Evangelho, recebe Cristo como Salvador, depois é batizado na água e depois Deus o batiza com Espírito Santo e fogo e produz um novo nascimento nessa pessoa. É porque o batismo e no batismo na água, nós nos identificamos com Cristo. Na sua morte, sepultamento e ressurreição. Quando recebemos Cristo como Salvador, a pessoa morre para o mundo. Quando é submersa nas águas batismais, está sendo sepultada. E quando se levanta das águas batismais, está ressuscitando para a vida eterna, a uma nova vida. Por isso é tão importante o batismo na água no nome do Senhor, o mais rápido possível,
para quem recebe Cristo como único e suficiente Salvador. Por isso a igreja primitiva, os apóstolos, quando eles pregavam e as pessoas recebiam Cristo, logo em seguida batizavam essas pessoas na água no nome do Senhor. E o Senhor as batizava com o Espírito Santo e fogo e produzia nelas o novo nascimento. Os crentes em Cristo, os que formariam a igreja do Senhor Jesus Cristo, estavam em Cristo como genes do pensamento divino. Por isso, quando Cristo veio à Terra, nós estávamos nele. Quando teve o seu ministério de 3 anos e meio, nós estávamos com ele e nele. Quando estava sendo julgado e açoitado, nós estávamos com ele. Quando foi crucificado, nós estávamos nele com ele. E quando ele morreu e desceu às partes mais baixas da terra, nós estávamos nele e com ele. Quando ele ressuscitou, nós estávamos com ele ressuscitando para a vida eterna. É como nós. Onde estávamos antes de estarmos nesses corpos? Estávamos em nosso Pai, nos genes de nosso Pai terreno. Assim como Isaac, Jacó e Levi estavam em Abraão. Por isso, quando Abraão dizimou a Melquisedeque, no capítulo 14 do Gênesis, Levi estava dizimando a Deus lá, e Levi, Jacó e Isaac ainda não tinham nascido. Ou seja, Isaac, Jacó e Levi, sem terem nascido, já estavam dizimando a Deus. Estávamos fisicamente em nossos pais terrenos. E no reino de Deus, estávamos em Cristo e por isso fomos manifestados no corpo místico de Cristo, na nossa temporada aqui na terra. Portanto, vocês podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, que produz um novo nascimento em vocês. Que lhes dê todas as bênçãos correspondentes à herança dos filhos de Deus, como herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo no reino divino. O nosso tema para esta ocasião do estudo bíblico de domingo de escola bíblica foi as 2 varas de Israel na mão do Filho do Homem. As 2 varas, os 2 cetros na mão do Filho do Homem. Os 2 cetros do reino. Vejam que as 2 varas serão juntadas na mão de um profeta e, consequentemente, na mão de Deus. E os 2 cetros serão um só cetro. Assim será também na mão do Filho do Homem. Para mim foi uma grande bênção estar com vocês nessa ocasião. E na próxima vez que estarei com vocês, será na próxima sexta e no domingo? Na próxima sexta e no próximo domingo, estarei novamente com vocês aqui para continuarmos
para continuarmos com os estudos bíblicos da nossa Escola Bíblica Dominical. Que Deus lhes abençoe e guarde. E todos vocês que vieram aos pés de Cristo nessa ocasião podem ser batizados. Que Deus lhes abençoe e guarde a todos.